Meu nome é Camila, eu sou mãe da Malia e do Kai. A Malia tem 8 anos e é uma criança típica. E eu sou mãe do Kai, de 3 anos, que vai fazer 4 anos agora, que é uma criança atípica. E tudo começou no trabalho de parto. Eu tive um pré-natal normal, sem nenhuma intercorrência. E quando eu estava no trabalho de parto, já no expulsivo, o meu útero rasgou. Eu tive ruptura uterina e fui levada para uma cirurgia de emergência, onde a mãe e o filho correm muito risco de vida, e o Kai nasceu morto. Ele foi entubado e ele voltou com 3 minutos. Só que a partir daí começou a nossa luta. Ele teve epóxia neonatal, passou 40 dias na UTI e esses 40 dias foram 40 dias que ele foi tentar sobreviver, que ele tentava sobreviver. Nesses 40 dias, eu ficava pensando assim, por que isso aconteceu comigo? Até então estava tudo certo, né? Uma mãe que passa por isso, ela sempre se questiona, por que isso comigo? E aí, nesses 40 dias, eu tive 2 possibilidades. Uma, desistir de lutar. E aí hoje eu sei que eu perderia o meu filho, perderia a minha família, ou seguir e lutar pelo meu filho, e lutar pela reabilitação e recuperação do meu filho. E eu optei pela segunda opção, que desde a época da UTI, desde a primeira internação, porque o Kai passou por 3 internações, eu sempre falava assim, tem algum propósito, tem algum porquê. E durante esses 3, 4 anos, nós vivemos muita coisa com o Kai. E eu passei e vi muita coisa, porque quando você vive esse mundo, você acaba olhando para o outro lado, olhando para as outras crianças e vivendo com mães, às vezes com o mesmo problema e que passou por coisas muito parecidas. E a gente vê o sofrimento do outro e se aproxima. Veio a ideia no nosso coração, a vontade no nosso coração de criar o Instituto Caimbê, que hoje já ajuda muitas crianças, e o objetivo do Instituto é trabalhar com crianças com alguma deficiência de 0 a 18 anos e junto com as crianças, com as famílias. Hoje o Instituto, ele trabalha em várias áreas, ele atua em várias áreas. Então, ele faz a intermediação com clínicas de fisioterapia, ele leva acesso a essas crianças que às vezes não teriam condição de ter acesso a um nutricionista, às vezes nem nutricionistas do estado, às vezes nutricionistas de São Paulo, de grandes centros, que desenvolvem grandes pesquisas, seja nas áreas variadas. Então, nutricionistas, médicos, neuropediatras. Então, a gente cria essa ponte com esses profissionais e todos são voluntários. Eles doam o seu tempo em prol das crianças. Além disso, a gente tem uma consultoria jurídica. Então, nós temos um advogado no Instituto, que tem um escritório que trabalha com o direito da saúde. E esse advogado trabalha com essas famílias em prol de conseguir uma assistência, de trabalhar em cima dos direitos que essas crianças têm, das famílias também. Só que tudo isso é muito custoso. Então, no Instituto, essas famílias não têm nenhum valor a pagar. A gente fala que a gente está devolvendo para o mundo o que a gente recebe. É muito difícil deixar uma mensagem para as mães, porque eu também sou mãe de uma criança com deficiência. Primeiro, que a vida não acabou, que é um ponto, igual eu falei, de partida. Que o seu filho está ali e ele só precisa de amor, de carinho, e que as coisas vão se organizando com o tempo. Naquele turbilhão a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai conseguir caminhar, mas a gente consegue, porque quando a gente vê aquele sorriso, aquela mexidinha de mão que às vezes falavam que não ia mexer, que não ia sorrir, até mesmo só a respiração, a gente consegue caminhar e a gente cria uma força, nós que somos mães de crianças atípicas, tão grande, a gente vira um leão.
porque a gente sabe que o nosso filho depende da gente. E a gente está ali por amor. Quando a gente faz tudo com amor, só tem de dar certo, na hora certa, da forma certa. Então é isso.